Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Você já sabe, aqui você tem curso online gratuito das obras kardecianas. O Espiritismo nasce com a publicação de O Livro dos Espíritos. É o livro que nós estamos estudando. Os códigos enviados pelos mensageiros de Jesus para que possamos compreender o seu Evangelho. Nós hoje vamos finalizar a última parte da terceira parte do capítulo do Livro dos Espíritos, Caracteres do Homem de Bem e o Conhecimento de Si Mesmo. Acompanhe comigo. É a pergunta 918, do subtópico Caracteres do Homem de Bem. Kardec perguntou: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, o estudante que se depara com essa resposta, ao se enxergar, reconhece muito distante dessa condição. Mas aqui não é uma repreensão, aqui não é uma condenação, nem uma depreciação de nenhum de nós. Na verdade, é um alvo, é uma meta a ser atingida. Então, todos nós temos potenciais a serem desenvolvidos para alcançar esses recursos, pelo trabalho, pela condição de nos doarmos como voluntários na obra social, vivenciando o Evangelho em nossas vidas, permanecendo conectados aos propósitos do bem de Jesus em seus ensinamentos. Nós estamos em treinamento para alcançar esses valores. Então, que ninguém se deprecie ou se sinta incapaz por não ter atingido essas condições. Mas temos que ter uma meta para desenvolvermos um trabalho e realizarmos esse progresso a partir do esforço e mérito da própria conquista assim exercida. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se não fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Aqui está a síntese das palavras do Cristo: fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós, partindo de nós primeiramente. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas um depósito, ou seja, um empréstimo, que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhe as deu, também lhe as pode retirar. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem,
como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, todos esses parâmetros de virtudes a serem alcançadas representam uma meta a ser atingida por cada um de nós. Nós não vamos encontrá-los nas pessoas facilmente, e nem deve ser essa a nossa expectativa, e nem tomar as pessoas pelo ideal espírita. O ideal espírita, ele é trazido pela moral do Cristo, por seus enviados celestes, e não pelos encarnados. Nós somos todos aprendizes, estamos todos em treinamento, e não podemos fazer exigências que os outros assim se comportem para enxergarmos o Espiritismo. O Espiritismo é o ideal cristão revivendo em nossos corações recursos apropriados que incluem o trabalho, o esforço, a responsabilidade e a consciência despertada em todo esse propósito. Portanto, uma meta a ser atingida. E aí vem o tópico conhecimento de si mesmo, que é a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ou seja, se estamos em treinamento, se é uma meta a ser atingida, como é que vamos realizar esse progresso? E o Espírito responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec não está satisfeito com essa resposta. Então faz a subpergunta A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, queridos irmãos espirituais da espiritualidade superior, ensinem-nos a conhecer a si mesmo. E eis a resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ou seja, se eu desencarnasse agora, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga em si só a dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes coloca ao vosso lado como um espelho,
a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Perscrute, consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daqueles. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar, sem receio, despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fim de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro apenas de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto futuro. Ora, está exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos, capazes de vos ferir os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Assinou Santo Agostinho, o Aurélio Agostinho, o espírito milenar da falange de amor, do bem e da luz com Jesus, para nos esclarecer. E vem o comentário de Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem que suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aqui ela exige respostas categóricas, ou um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Então, assim, nós encerramos a terceira parte dessa obra do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, com essa resposta que nos conduz ao entendimento da razão pela qual os Espíritos nos trouxeram a obra, o Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos enxergar, nos olharmos para um espelho e conversarmos com nós mesmos, todos os dias, e perguntar o que existe em nós que tem que ser melhorado, que pode ser melhorado, e que nós reconhecemos não ser mais bom para nós. Eis o grande trabalho a ser feito, eis a obra divina esculpida em nós mesmos, para nos aperfeiçoarmos e chegarmos a essas metas do homem de bem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.